RFI Convida. Hoje a RFI tem o prazer de receber a atriz e diretora paulista Cristiane Trisserri, com carreira marcante no teatro, no cinema e também na televisão. Cristiane está no elenco do longa-metragem A Paixão Segundo GHB, que teve estreia mundial no Festival de Cinema de Roterdã, encerrado no dia 8 de fevereiro. Bem-vinda à RFI, Cristiane Trisserri. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Cristiane, para quem não viu ou ouviu falar ainda do filme, que acabou de ter uma estreia mundial, A Paixão Segundo GHB, como você explicaria o tema e o gênero do filme, exibido em uma sessão do Festival de Roterdã, dedicada a obras ousadas, de vanguarda, na verdade, sem fronteiras formais? Bom, o filme trata de uma questão muito importante que é o chemsex. É uma questão que virou assim um caso que deveria ser tratado como saúde pública no mundo. Na Europa, inclusive, está uma questão muito grave. Mas, enfim, toda a América Latina, no Brasil, a gente tem essa questão também de jovens que ou entram numa depressão profunda após o uso dessa droga e acabam se suicidando, ou mesmo nas questões de uma overdose. Então, é preciso ter uma atenção muitíssimo especial com essa questão. Eu mesma desconhecia o chemsex. Então, ao ser chamada para fazer o filme, que eu fui me inteirando e me aprofundando nessa questão. A direção é do Gustavo Vinagre e do Vinícius Couto. O Vinícius Couto é um performer que vive em Lisboa, um brasileiro. O Gustavo Vinagre vive em São Paulo, é um diretor já de vários filmes. E eles me convidaram para fazer esse longa, que era a respeito, inclusive, de uma história vivenciada já pelo Vinícius Couto, que teve uma trajetória ligada também a essa questão do chemsex. E saindo disso, né, e colocando a gravidade dessa questão. Então, o filme, A Paixão Segundo GHB, GH, que seria a personagem de Clarice Lispector, e GHB, que é o nome dessa droga que é usada. Então, eles colocaram esse título, A Paixão Segundo GHB. Então, acontecem alguns momentos essas cenas explícitas de festa, de sexo, e num determinado momento, esse personagem que o próprio Vinícius faz, que é o Matias, ele revê toda essa trajetória e começa a conversar com a GH, que aparece na casa dele, que é a personagem que eu faço. A sua personagem é a GH. A GH. E como é que é essa conversa? A GH, que no romance come uma barata, né? Então, que ele pergunta o que é isso, né? Comer uma barata. E tudo numa base de improvisação, a gente foi entrando num lugar muito emocional ali, na minha relação com esse ator, com esse artista, com o Vinícius, e caminhamos para essa questão de que a barata é o chão, é onde você vai, e no mais baixo do seu estado como ser humano. Tem um aspecto documental, então, nesse ele tem filme. uma mistura de atores fazendo personagens, dando depoimentos, e no final do filme tem realmente uma entrevista com uma pessoa que é o Gessé, que saiu várias vezes e voltou várias vezes para a droga, com um depoimento verdadeiro mesmo, um docu-verdade mesmo. Quer dizer, é um filme que tem uma missão aí de alerta a respeito disso que está acontecendo hoje no Brasil e aqui na Europa, em inúmeros países. Como é que você sentiu, Cristiane, a reação da plateia após a exibição desse filme e talvez também, se você souber, da crítica especializada que estava presente lá no Festival de Roterdã? As críticas que saíram foram excelentes, né? Inclusive, tem uma crítica falando que é um pornô didático. Eu achei muito interessante isso, que eu sempre brinquei muito com essa história, né? Eu lembro quando eu fui uma vez no Jô Soares ensinar a colocar camisinha,
né? De uma certa forma as pessoas se assustavam, mas eu ensinava, mostrava como uma mulher podia fazer isso de uma forma gostosa, erótica, com a boca, enfim, ou com a mão, mas sem parar, né? Uhum. A brincadeira sexual. E ao mesmo tempo se proteger, foi um momento também, né, da AIDS, era uma sentença de morte. Então hoje você não tem uma cura da doença, mas você tem um tratamento. Mas esse alerta também, porque você não está protegido, obviamente, né, numa chemsex, nessas festas você não tem proteção alguma de nada, né, nem da sua. É uma perda total de referências e de consciência até, né? E a receptividade, né? A recepção com o público foi incrível, porque o público aplaudiu muito, o filme se emocionou muito, há momentos bem fortes, bem emocionantes, e muito humano, e as relações muito intensas e muito íntimas na questão dessa delicadeza com que foi tratado também, com que foi tratada a questão. Hum. Você está aqui em Paris para realizar um curta-metragem em que você está na direção. Que projeto é esse? Você tem aí também um histórico de curtas, seja como atriz, diretora. Tenho alguns curtas, tem A Cauda do Dinossauro, do Angeli, que era um roteiro que acabei trabalhando junto com ele, né? Direção do Francisco Garcia, que eu sempre quis fazer, levaram 20 anos até fazer. E esse que eu quero fazer agora, que é em cima do cinema de Marguerite Duras, porque Marguerite Duras é muito conhecida como escritora, como roteirista até de grandes filmes, Hiroshima Mon Amour, O Amante, mas ela como cineasta, ela tem um cinema muito de imagem e texto, e ela defendia esse cinema numa época onde o cinema era a ação, e ela queria esse cinema que a história é contada através da imagem e de textos narrados. Então eu quero fazer, principalmente em cima do livro dela Escrever, que é um livro que trata da processo criativo, da solidão para o processo criativo, de como essa solidão não necessariamente é uma solidão real e física, ela pode ser uma solidão metafórica, uma solidão imaginária, mas é necessária para a criação. Então eu vou me encontrar com a Viviane Fuentes, que é também uma escritora, atriz, e que a gente teve um relacionamento de um trabalho durante a pandemia, onde eu a dirigi à distância, Olha só, a uma peça de distância teatro dirigindo uma peça de que nós teatro. fizemos e Aham. que inclusive passou aqui na França, né, no Brasil. E a gente estreitando essa relação, ao mesmo tempo muito feliz que a minha filha é diretora de fotografia, vai fazer essa fotografia, já trouxe um equipamento do Brasil, porque ela também é embaixadora da Canon no Brasil, então a gente vai fazer essa filmagem em 5 dias, né? Com locações no cemitério de Montparnasse, onde Marguerite Duras está sepultada. E então é muito emocionante, porque várias vezes eu falei com diretores para fazer esse projeto e nenhum diretor se interessou. Então eu pensei, não, essa direção tem que ser de uma mulher, com essa visão, e que ela falava muito sobre isso, de como os homens diretores colocavam ela de escanteio, até por uma questão de espaço mesmo, Questão que é disputado, permanece vivíssima até que hoje. permanece vivíssima. E então eu resolvi roteirizar, fazer esse roteiro, trazer esse roteiro já para Paris, para a gente fazer essas filmagens do Marguerite. E, Cristiane, você continua com a peça, o seu monólogo, Frida Kahlo, Viva la Vita, algumas novas datas. Como é para você continuar aí apresentando esse trabalho, vivendo intensamente no palco, ao mesmo tempo que você se dedica aí a todos esses outros projetos paralelos no cinema? Bom, Frida Kahlo, Viva la Vida, direção do Cacá Rossetti, com texto do Humberto Robles, que é um dramaturgo mexicano vivo mais montado no mundo. É um texto incrível, extremamente teatral, e eu estou há 6 anos em cartaz
com esse espetáculo, viajando mais pelo estado de São Paulo. Cheguei aí à Vitória da Conquista, agora vou a Salvador também em abril. E vou me apresentar dia 21 e 22 no Espaço Arena B3, em São Paulo. São Centro 4 Histórico de São apresentações. Paulo, para quem estiver por lá. E algum outro projeto? Porque eu ouvi falar de uma... É uma E tem uma exposição exposição que vai fotográfica. acontecer no Berta Moderna, lá, que é uma casa do Warchavsky, em frente ao Museu Lazar Segal, né? E que é uma exposição com Frida Kahlo, do Bob Wolfenson, que me fotografou com a personagem de Frida Kahlo, que acontece no dia 6 de março. Muito obrigada, Eu que Cristiane agradeço, Adriana, Trisserri. agradeço ao programa também. Muito obrigada.